Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Neste caso, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Você sabe qual o caminho que nos leva até Deus? Qual o caminho que nos leva de volta para a casa do Pai? Não? Então veja o que Jesus cita no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Sim, a vida do Mestre é o caminho que nos leva de volta para a casa do Pai. Jesus, como Mestre, nos preparou para compreendermos esta mensagem da cruz, que somos nós que devemos morrer para poder retornar à casa do Pai. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sim, a crucificação da essência do pecado que se encontra nestes membros. Este é o caminho. Sim, a morte do natural, para podermos retornar à casa do Pai. Uma vida em troca de outra vida. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Neste caso, veja como que fica esta situação. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo afirma: Fui crucificado com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sim, após a crucificação da essência do pecado que se encontrava nos membros de Paulo, já não era mais Paulo que estava vivo, e sim Cristo em seu lugar. Sim, a vida do natural em troca da vida de Cristo, porque após Paulo ter sido crucificado, já não era mais ele quem estava vivo, mas Cristo em seu lugar. Porque após a crucificação, Paulo possuía a mente de Cristo. Paulo se tornou exatamente Cristo, porque Cristo é a nossa vida. Sim, a nossa vida espiritual se chama Cristo. Neste caso, podemos entender por que Paulo cita no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos, porque este é o único caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho. A verdade. A verdade é que a crucificação é o caminho que nos leva de volta para a casa do Pai. Porque é a crucificação da essência do pecado que se encontra nestes membros é que gera a oportunidade de nós possuirmos a mente de Cristo, de se tornarmos exatamente este homem espiritual que se chama Cristo. Veja o que consta do livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive? Sim. Enquanto a essência do pecado não for removida dos seus membros, a lei do pecado terá poder sobre você. Enquanto você não crucificar este velho homem, esta natureza humana, em hipótese alguma você irá se ver livre da lei do pecado que se encontra em seus membros. Vou repetir, não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive? Sim, por isto que este é o caminho. A morte, a crucificação, para você se ver livre do pecado que se encontra em seus membros. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4. Para que a justa exigência da lei, disse Paulo, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A exigência da lei deve se cumprir sobre nós. E a exigência da lei, ela se cumpre com a morte, com a remoção do natural. Porque a lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. E o pecado foi condenado na carne, a fim de todo aquele que pecasse morresse. Só tem uma maneira de ser livre da lei do pecado que se encontra nestes membros: morrendo, crucificando a essência do pecado. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 6 ao 8. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Enquanto você não crucificar a essência do pecado que se encontra nestes membros, a lei terá poder sobre você. Sim, você viverá debaixo de acusação. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se você já foi crucificado com Cristo Jesus, já não é mais você quem está vivo, e sim Cristo através de você. Porque a partir deste momento você irá possuir a mente de Cristo. Você será o próprio Cristo. Veja, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, para encerrar. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Só há uma maneira
de encontrar a salvação. E é morrendo. Sim, vou repetir, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, para que a essência do pecado que se encontra nestes membros seja destruída, nós precisamos crucificar este homem, uma vida em troca de outra vida. Ninguém jamais poderá entrar no reino dos céus sem primeiro morrer. Morre-se este homem do pecado e é estabelecido Cristo em seu lugar. Este é o caminho. Esta é a verdade. Esta é a vida, esta é a mensagem da cruz. Jesus morreu, sim, crucificado na cruz, para repassar esta mensagem a nós, que é da nossa responsabilidade carregar a nossa própria cruz para crucificar a essência do pecado que se encontra nestes membros, porque a lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Seria isso. Está dado o recado e até o próximo vídeo, meus amigos.